Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por podermos estar na Tua presença nessa noite, Senhor. Te pedimos, fala conosco, Senhor, que não exista nada entre nós e Ti, e possamos nos achegar a Ti da maneira que hoje estamos, mas que o Senhor não permita, Senhor, que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, que possamos realmente ouvir o Teu falar. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor. Queria convidar os irmãos para que a gente possa abrir a palavra na segunda epístola de Timóteo, a última carta de Paulo, escrita por Paulo. Nessa carta foi escrita na prisão por Paulo nos seus últimos dias. E ele fala de uma maneira muito forte, com um sentimento muito forte ao filho Timóteo. Nós, na nossa vida secular hoje, no nosso dia a dia, no nosso social, nós somos muitas vezes intitulados, conhecidos por uma função que a gente exerce, ou pela nossa profissão, ou por uma determinada função que você desempenha na sociedade. Tal pessoa, um é professor, conheço fulano de tal que é empresário, o doutor fulano de tal, e nós somos intitulados, muitas vezes pela função, ou pelo papel, ou pelo aquilo que a gente exerce na nossa função, no nosso dia a dia. Não é assim, irmãos? A maioria dos irmãos me conhece por Luiz Serralheiro, intitulado dessa forma, é a minha profissão. Outros são advogados, outros são médicos. Mas no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo, existe um título muito importante. É o tema do que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Paulo diz para Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Irmão, qual é o seu sentimento? Como você se sentiria ou se sente em ser conhecido como um homem de Deus? Eu me sentiria lisonjeado, me sinto lisonjeado. Você ser conhecido não por aquilo que você exerce, pela sua função ou pela sua profissão, mas por aquilo que realmente você é. Um homem de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Que as pessoas lá no mundo possam olhar para você e afirmar que você é um homem ou uma mulher de Deus. Isso requer expressão. A palavra diz que ele é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a expressão de um bom homem de Deus. E esse homem de Deus, diante dessa expressão e dessa responsabilidade, desse título, que nos orgulha, nos vaidece muitas vezes, nos alegra, nos deixa feliz realmente na presença de Deus, de ser chamados de homens e mulheres de Deus, esse homem precisa ser aprovado. Esse homem precisa ser examinado. E o Senhor tem esse coração. Por um lado, Ele nos examina, e Ele quer nos aprovar. Amanhã nós temos eleições municipais. Milhares de homens e mulheres se colocaram à disposição da sociedade para passar pelo crivo da sociedade, e amanhã eles querem ser aprovados pela sociedade, não é assim? Se dispuseram, correram atrás, foram atrás, puseram a cara aí, falaram, mentiram, prometeram, fizeram muitas coisas. Fizeram promessas que eles não podem cumprir para que amanhã eles sejam aprovados por mim, por você, e isso no nosso país todo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura
apresentar-te a Deus. E de que maneira? Aprovado. Quero perguntar para os irmãos, uma pergunta pessoal e que nós temos que ser bem honestos diante do Senhor. Quando foi a última vez que você se apresentou na presença de Deus e perguntou para Ele: Senhor, o que você acha de mim? Você aprova quem eu sou? Ou o que eu tenho feito, o que eu tenho agido, as obras que eu tenho feito me envergonha na tua presença? Isso é algo muito pessoal, irmãos. É algo que eu não posso fazer por você e nem você por mim. Mas é algo necessário. 2 Coríntios 5,10 diz para nós que um dia todos nós, e não vai ser voluntário, vai ser obrigatório, nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E ali nós vamos dar conta do mal ou do bem que nós fizemos no nosso corpo enquanto vivemos nessa terra. Aquele dia será obrigatório, será inevitável, você não terá como fugir daquele dia. Mas hoje, nós temos a oportunidade de chegarmos diante de Deus e falar com o Senhor de forma sincera, de um coração puro, não temendo as consequências dessa apresentação do Senhor. Senhor, o que você acha de mim? Surge a grande pergunta: você será aprovado ou envergonhado? A palavra diz: como obreiro que não tem de se envergonhar. Quem é o obreiro? É o homem de Deus. Aquele homem que foi habilitado, aquele homem que foi capacitado para boas obras. E o Senhor tem prazer, quero dizer isso para os irmãos, o Senhor tem prazer em nos aprovar. Efésios 2,10 diz que nós somos feituras do Senhor. A tradução da palavra feitura é poema, que quer dizer feito com as próprias mãos do Senhor. Algo feito para dar prazer ao Senhor. Algo feito com as próprias mãos de Deus, para ser aprovado por Deus. O Senhor não quer nos desaprovar. Ele não tem prazer em olhar para um filho dele e desaprovar. Pais e mães, qual pai e mãe que tem prazer em desaprovar o seu filho? Um filho, quando é desaprovado, ele deixa de ser filho. Mas pelo contrário, quando o filho nosso é aprovado, tem sucesso, nós nos alegramos juntos. Muitas vezes a nossa alegria é maior do que as deles mesmos, porque nós sabemos o que significa isso. Um homem de Deus aprovado na presença de Deus é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, uma coisa nós não podemos negar: nós vivemos tempos difíceis, temos dificuldades, os tempos não são fáceis, mas não nos tem faltado a palavra de Deus. Deus não tem restringido o seu falar com o seu povo, pelo contrário. Deus não tem limitado a palavra, Deus não tem trazido, principalmente para nós, no país em que nós vivemos, nós temos toda a liberdade de desfrutar, de estudar, de ouvir, de ensinar a palavra de Deus. Por mais que os tempos sejam difíceis, nada é desculpa para que nós não tenhamos acesso à palavra de Deus. Nós temos que orar por isso, que vai chegar o tempo em que nós vamos sermos cerceados da palavra de Deus aqui onde nós estamos, para que se cumpra as Escrituras. Mas esse homem que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade, ele tem uma característica muito simples, mas que não é muito real no nosso meio. Ele toma essa palavra para si. Os irmãos, eu tenho certeza que já ouviram, não quero expor ninguém aqui, mas você está ouvindo a palavra aqui, você lembra de alguém e fala: nossa, aquela pessoa precisava ouvir isso. Fulano de tal tinha que estar aqui, ouvindo isso. Você já ouviu isso ou já aconteceu com você?
Nossa, essa palavra é para tal pessoa. Irmãos, eu olho para os irmãos, estamos todos com saúde, gozando, eu acho que de boa saúde, de condições, bem vestidos, confortáveis. Nós poderíamos estar em qualquer lugar nesse momento. Sábado à noite, calor, mas nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer falar comigo e com você. Ele não quer falar com o meu vizinho. Ele não quer falar com tal pessoa em tal lugar. Ele quer falar comigo e com você. Isso é manejar bem a palavra da verdade. Aplicar essa palavra em mim mesmo. Permitir que essa palavra trabalhe em mim mesmo. Só dessa forma, nós poderemos chegar diante de Deus e sermos aprovados. Manejar a palavra quer dizer manejar essa palavra com habilidade. Perdão. Manejar a palavra com habilidade. Saber o que faz com a palavra. Capítulo 3, versículo 14 diz assim, ainda de 2 Timóteo, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. É o sopro de Deus, o sopro divino, inspirado para dentro de mim e de você. Essa palavra é útil. Ela tem um bom proveito. Ela gera alguma coisa que vai te dar proveito. Ela vai gerar um fruto dentro de você e de mim. Essa palavra é para o ensino. A palavra que nos ensina, a palavra que nos mostra o que devemos fazer ou não. Essa palavra de Deus, ela responde às questões do meu e do seu coração. Você já se sentiu alguma vez sozinho nas suas questões diante de Deus? Questões essas que só Deus pode responder para você? Ele responde através da palavra dele. Por isso essa palavra é útil. Quantas vezes, nós estamos diante da palavra, nós oramos e pedimos, Senhor, fala comigo. Estou passando por determinada situação, por um problema de saúde, ou dificuldade. Eu estou passando por esse problema e o Senhor se cala e não fala com você. E você pergunta, Senhor, como é que eu vou saber qual é a tua vontade? Por que não fala comigo? Senhor, por que você não fala comigo? Aqui ele está falando conosco, irmãos. Mas essa palavra precisa ser usada da maneira correta. Se você souber usar essa palavra da maneira correta e permitir que essa palavra te ensine realmente, o Senhor vai falar comigo e com você. A palavra nos repreende. Essa palavra te mostra, a mim e você, qual é os nossos erros. A palavra de Deus, ela é útil para falar para mim e para você, você está errado nisso, nisso e naquilo. Quem é que gosta de ser repreendido? Nós não gostamos, irmãos. Não gostamos. Essa palavra, ela nos corrige. Por um lado, ela mostra o erro. Mas por outro lado, ela te corrige, te mostra o que é certo. Te dá correção, te dá o norte, te dá a luz.
E a palavra também nos educa. O que é educar se não um acompanhamento? A palavra ela é útil, ela nos ensina, nos repreende, nos mostra os nossos erros, nos dá a direção, mas ela também nos acompanha na nossa caminhada, nos educando. E essa palavra é para a justiça. Eu sempre falo isso com os irmãos, né? É algo que tem no meu coração. Qualquer um de nós que tentarmos sermos justos, vai faltar amor. E se você quiser amar de uma forma forte, vai faltar justiça. Mas Deus é o único que nos ama com justiça. Deus consegue nos amar na sua justiça. Nós não conseguimos, mas Ele consegue. E Ele fala o versículo 17, que é o que eu li para os irmãos. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que nós sejamos habilitados, irmãos, precisamos permitir que essa palavra, que é inspirada por Deus, trabalhe dentro de cada um de nós. No capítulo 3, o André compartilhou conosco, eu quero compartilhar alguns pontos também. O Senhor nos adverte quanto ao tempo. Ele diz, versículo 1, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos repetindo isso porque estamos vivendo, é o nosso tempo. É o tempo em que estamos vivendo. E a primeira característica dos homens nesses últimos dias é o egoísmo. Pois os homens serão egoístas. O que é o egoísmo, senão o amor a si mesmo? O que é o egoísmo, senão aquele que é egocêntrico, só pensa em si? O que é o egoísmo, senão aquele homem que se preserva, que não deixa ser corrigido, que não deixa ser repreendido? O que é o egoísmo, se não é o homem que se idolatra a si mesmo? Vírgula, avarentos, amante do dinheiro, amante das riquezas, a idolatria ao dinheiro. Versículo 4, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Se você é amigo de alguém, você tem vergonha de estar com essa pessoa ou não? Claro que não, né? Amigo, você chega na casa dele sem avisar a hora. Ou estou chegando. Ou entra para dentro. Amigo é assim. Mas o homem, do tempo em que nós estamos vivendo, ele é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Ele não acha alegria nem satisfação na presença de Deus. Esse homem que é egoísta, avarento, ele não tem prazer em estar na presença de Deus. Esse homem não tem condições de se apresentar a Deus aprovado. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. O homem de Deus precisa ser aprovado, irmãos. É uma necessidade de um homem de Deus. Né, a gente, quando vai tirar a habilitação para dirigir, né, muitas vezes até dirige bem. Você tem condições de dirigir. Mas quando senta aquela pessoa lá do seu lado, para te examinar com aquela pastinha, né? Agora são dois, um atrás, outro aqui à frente. Ali você já treme, você já se desconcerta, perde a concentração. Não é assim? Quando vai fazer o exame lá para habilitação, fica nervoso, não consegue desempenhar aquilo que você sabe. E muitas vezes é reprovado nesse exame de habilitação. Isso é coisa simples, coisa que a gente passa, tá? É natural do nosso dia a dia. Mas, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Muitas vezes nós temos a forma de que podemos desempenhar, mas isso é falso. Tem só a forma de piedade. Os irmãos me permitam dizer, mas é uma fé com hipocrisia.
uma fé falsa. Porque você nega o poder de Deus. É o que o versículo diz. Negando-lhe, entretanto, o poder. Irmão, se você tem, eu digo você, mas o ouvido mais próximo dessa palavra é o meu. Se você tem medo ou vergonha de se apresentar diante de Deus, tem algo muito errado em sua vida. Se você tem receio em estar na presença daquele que te ama de todas as formas, de tal maneira que deu seu próprio filho, se você tem receio de estar diante dele de coração aberto, de peito aberto, seja qual for o que ele falar para você, você precisa realmente estar diante de Deus e se arrepender. Não tenha receio, irmãos. Falei para os irmãos, Deus Ele não tem prazer em nos desaprovar. Pelo contrário. Ele quer que sejamos aprovados. Ele não quer que sejamos envergonhados. Não tem porquê ter entre nós, ou no meio de nós, ou na presença de Deus, fingimentos ou hipocrisias. Nós precisamos permitir o Senhor tratar tudo aquilo que nos envergonha. Nós temos que permitir o Senhor tirar de nós os nossos pecados, vícios, seja o que for, irmãos, que possa nos envergonhar na presença de Deus. Versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqueles que aprendem. Os irmãos já viram falar do crente cabeção? Sabe tudo, conhece tudo, sabe as referências, está ali tudo. Está sempre aprendendo, anota tudo, mas é superficial. Deus não trabalha no coração dele, a vida dele não muda. Ele não permite Deus corrigi-lo, nem repreendê-lo. Ele repreende todo mundo, corrige todo mundo, aponta o dedo, mas não permite o próprio Deus fazer isso na vida dele. Aprende sempre, está sempre aprendendo. Mas jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, é uma palavra dura. Mas nós precisamos ouvir, porque essa é a palavra de Deus. E nós precisamos ser honestos realmente na presença de Deus, para que quando nós chegarmos lá diante do tribunal de Cristo, o Senhor não dizer para mim ou para você, eu não te conheço. Hoje nós temos a oportunidade, porque é desejo de Deus que seja assim, de nós tratarmos tudo aquilo que nos envergonha na presença de Deus. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu pecado, Deus quer te perdoar. O Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E não só isso, Ele nos purifica das nossas injustiças. Mas nós não podemos viver somente uma vida de perdão. Erro, peço perdão ao Senhor, prossigo, isso é muito bom. Deus quer que nós pedimos perdão, que nós nos arrependamos. Mas João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós conhecemos a palavra. Mas essa palavra tem te libertado, irmão. A palavra tem nos libertado de tudo aquilo que nos envergonha, ou somente conhecemos a verdade? Nós não podemos viver uma vida só de perdão. Nós precisamos viver uma vida de libertação, uma vida de vitórias. Uma vida de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que possa se apresentar, seja qual for a sua situação diante de Deus. E Deus possa olhar para você, se achega aqui meu filho, se achega aqui homem de Deus, você é meu, você pertence a mim. Eu te fiz para isso. Os irmãos entendem, Deus nos fez para isso. De forma muito prática, qual é o pai que tem prazer em ficar só passando a mão na cabeça do filho? O filho erra, vem cá meu filho, o filho erra, vem cá meu filho. O filho erra de novo, vem cá meu filho. É filho,
Mas chega uma hora que esse filho precisa mudar, precisa amadurecer. A gente fala, esse filho meu precisa crescer. Ser perfeitamente habilitado para boas obras. Queria ler com os irmãos, Hebreus 4, versículo 12. Tenho certeza que a grande maioria dos irmãos conhece esse versículo. Mas é a maneira em que o Senhor mostra para nós como é que essa palavra nos faz, homens de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos do coração, os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Essa palavra, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. Muitas vezes nós saímos da reunião alegres, felizes. Nossa, que palavra boa. O irmão dispensou, a palavra foi muito bom. Mas amanhã, nós não lembramos o que foi compartilhado. Essa palavra não penetra. E a palavra, para ser viva, ela tem que penetrar dentro de você, e ela não vai ficar quieta. Ela tem que te incomodar, irmãos. A palavra precisa incomodar. A palavra precisa mexer conosco. A palavra de Deus precisa impressionar o nosso ser. A palavra de Deus, ela tem que causar algo dentro de mim e de você. Deus fala que ela é viva e eficaz. Ela vai fazer aquilo para que Ele determinou. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Ela não vai voltar vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará. Essa é a palavra viva. Essa é a palavra viva e eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que é cortar, irmãos? Se não separar. É quando a gente corta, dói, né? Você corta o dedo, a mão, dói. Essa palavra precisa doer dentro de nós, irmãos. Precisa separar, precisa cortar. Separar tudo aquilo que é mundano, que é pecado, tudo aquilo que não vem de Deus, e nos mostrar, nos expor na presença de Deus, e fazer separação. Para que eu e você tenha discernimento, se isso vem de Deus ou não. Se o que eu estou sentindo vem de Deus ou não. Se o que eu estou fazendo vem de Deus ou não. Se é religião ou se é fermento ou não. Por isso ela precisa cortar. Cortar é separar. É colocar algo de um lado e outra coisa de outro lado. E quando corta, dói. Quando corta, dói, irmãos. E ela precisa penetrar. Ela não pode ser superficial. E ela não vai ser, se você permitir ela te cortar. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Falei com os irmãos sobre as nossas questões. Muitas vezes nós temos questões em que temos dúvidas. Não sei se isso, um sentimento, né, algo que a gente leva diante de Deus, e você pergunta, será que isso vem de Deus? Não é assim, né? Será que é Deus que está falando comigo? A gente compartilha com alguém que você confia, ou com um irmão. Será que vem de Deus? Quero dizer para os irmãos que essa experiência é só sua. Deus vai confirmar só para você
Se você permitir que essa palavra penetre dentro do seu coração. Quando ela está lá dentro de você, cortando, separando, dividindo, assim sim você vai ter certeza do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Do que é a sua alma, a sua natureza, ou o que é a vida divina. Ela separa juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ela separa aquilo que é a nossa vida e o que é a vida de Deus. Você conhece algo capaz de fazer tamanha separação, irmãos? Você consegue algo que possa penetrar em você, te machucar e não te destruir, pelo contrário, te aprovar, te trazer vida? Você conhece algo que possa te dar uma realidade tão maravilhosa, que quando você chegar no tribunal de Cristo, você dizer, o Senhor falar para você, vem cá filho meu, você está aprovado? Somente a palavra de Deus pode fazer isso por nós. Aqui fala sobre pensamentos e propósitos do coração. Ninguém tem a habilidade de conhecer os nossos pensamentos. Graças a Deus por isso. Só Ele pode. E Ele faz. Ele conhece o propósito do nosso pensamento. Ele conhece o propósito dos nossos corações. Ele sabe tudo aquilo que está dentro de mim e de você. Está tudo patente. É o que fala aqui. Está tudo manifesto, patente aos olhos do Senhor. E aí é o que eu falo para os irmãos. Sabendo disso, quando a gente se apresenta diante do Senhor como um homem de Deus, você será envergonhado ou aprovado? Muitas vezes nós temos boas intenções, queremos fazer as coisas para Deus, colocamos uma roupagem espiritual nessa intenção que está no nosso coração, mas lá diante de Deus, Ele sabe que não é assim. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração e também no nosso relacionamento com Deus, irmãos. A gente falou sobre o capítulo 3 em tempos difíceis. O que é mais difícil e vai se tornar mais difícil daqui para frente, irmãos, será os nossos relacionamentos. Será a nossa maneira de lidar com as pessoas. E isso vai influenciar diretamente no nosso relacionamento com Deus. Os irmãos aí mais velhos um pouquinho sabem o quanto é difícil hoje, né? Os jovens estão mais habituados com o tempo que nós estamos vivendo. Mas aqueles que são mais velhos sabem o quanto era mais simples você falar com as pessoas. Você não precisava ter tanto cuidado. Você podia ser mais honesto, mais sincero. Com um amigo, com um parente, com os filhos, com a esposa, na escola, onde for. Nós podíamos falar, há muito pouco tempo atrás, com mais sinceridade. E hoje os irmãos sabem que não é assim os nossos relacionamentos. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, para quem que você fala, de a maneira que você fala. Por que isso, irmãos? Os irmãos percebem isso? Os irmãos estão entendendo, estão percebendo o quanto tem mudado isso? O nosso trato com as pessoas tem sido muito difícil. Tem sido melindroso realmente. Isso influencia também no nosso trato e no nosso relacionamento com Deus. Você quando chega diante de Deus fica ali, melindroso. Ó Senhor, fala, mas não corta muito não. Ô Senhor, ensina primeiro, deixa eu aprender, não me repreende agora, não corrige. Ó Senhor, tem paciência ali comigo. Os irmãos acham que isso resolve diante de Deus?
Os irmãos acham que isso é honesto na presença de Deus? Versículo 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar contas. Irmãos, só a palavra de Deus tem o poder de nos aprovar na presença de Deus. Só ela consegue nos corrigir. Só a palavra de Deus pode nos ensinar e nos mostrar a direção de podermos nos apresentar diante de Deus como homem de Deus aprovados. Queria voltar com os irmãos lá para 2 Timóteo, para a gente poder terminar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Vou ler até o 22, os irmãos por gentileza me acompanhem. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, e a paz, e os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui fala numa grande casa, a igreja é uma grande casa. E como uma grande casa, ela tem utensílios de ouro e de prata, e também de madeira e de barro. E há utensílios para a honra e para a desonra. Qual é a sua condição? Mas não devemos ficar presos nesse versículo. O que é maravilhoso é que nós vemos o poder de Deus, a mão de Deus sobre nós, e um amor incontestável com Ele para cada um de nós, é o versículo 21, que diz assim: assim, pois, vamos ler juntos, irmãos? Versículo 21. Sim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Assim, pois, irmãos, assim, pois. Não sei qual é a sua condição, mas hoje nós temos a oportunidade de nos purificarmos e nos santificarmos e nos tornarmos utensílios de honra ao Senhor. Nós só precisamos deixar que essa palavra penetre dentro do nosso coração. Nós só precisamos permitir que essa palavra corte de uma maneira que ela possa nos aprovar, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, mesmo que precisamos ser repreendidos, corrigidos, mas também seremos ensinados e educados. E ele fala no versículo 22, foge outros sim das paixões da mocidade. Aí você responde para você, mas eu não sou tão menino mais, né? Eu não sou tão moço, eu não passo por isso. Aqui está dizendo sobre maturidade. Muitas vezes temos 60, 70 anos, 40 anos de idade, 20 anos, 30 anos de vida da igreja, mas somos como meninos. Estamos ainda correndo naquelas mesmas paixões da mocidade, iludidos, né? Pensando como criança, como jovens, apaixonados por um mundo que vai passar, por coisas que são temporárias. E o Senhor fala, foge disso. Cai na realidade. Entenda o tempo que nós estamos passando e a dificuldade desses tempos, a dureza desse tempo. E saiba, que o Senhor fala, saiba que você pode ser reprovado, mas eu quero te aprovar. E Ele diz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os de coração puro.
E quem são os de coração puro? Aqueles que invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos invocar, irmãos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar ainda o finalzinho desse livro, dessa epístola de Timóteo. Vou falar sobre Paulo, sobre o finalzinho da vida de Paulo. Os irmãos orem pela palavra, orem por mim, que possamos desfrutar desses sentimentos do final da vida de Paulo. Amém? Queria orar pelos irmãos, depois nós vamos ter um tempinho para compartilhar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, hoje queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Queremos estar diante de Ti com o nosso coração puro, Senhor. Com a nossa consciência pura, Senhor. Te pedindo perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão por tudo aquilo que nos envergonha na Tua presença. Senhor, nos lava com Teu precioso sangue, Senhor. Faz com que essa palavra penetre no meu coração. Faça com que essa palavra corte e separe tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos purificar, nos santificar, para que possamos honrar a Ti e Teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, que não exista nada entre Ti e nós, Senhor. Não venha nada que possa nos impedir de estarmos diante de Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Te pedimos, abençoa a Tua igreja em Uberaba, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã. Visita, Senhor, cada coração. Visita cada família. Visita aqueles irmãos que não estão aqui. Visita, Senhor, aqueles que estão com dúvidas no coração. Aqueles que estão fracos no seu crer. Para que eles possam se voltar a Ti. E nós juntos, com o coração puro, possamos invocar o Teu santo nome, Senhor. Até aquele dia em que nós estaremos na Tua presença. Louvado seja o Senhor. Amém.